Sim, comer proteínas animais são muito mais eficientes para hipertrofia do que proteínas vegetais. Um estudo recente de 2025 comprovou que proteínas de forma animal, como por exemplo o ovo, a carne, o frango, o peixe, são muito mais eficientes para hipertrofia e são muito mais otimizadas para o ganho de massa e ganho de força do que proteínas vegetais, como por exemplo a soja, o arroz, os grãos em geral. Enfim, fica nesse vídeo porque o estudo é recente e tem comprovação. Caso vocês queiram, eu vou deixar aí na descrição, mas vamos lá. Primeiro fator com que façam que essas proteínas animais sejam muito mais eficientes do que as vegetais. Simplesmente tem um negócio, né, um fator chamado Digestible Indispensable Amino Acid Scores, que é basicamente uma tabela de aminoácidos indispensáveis digeríveis. Então, basicamente, a proteína animal tem muito mais aminoácidos indispensáveis digeríveis do que a proteína vegetal. Esse é o primeiro fator. Segundo fator é um perfil completo de aminoácidos. A proteína animal tem todos os aminoácidos essenciais e em quantidades ideais, enquanto muitas proteínas vegetais são deficientes em um ou em vários aminoácidos que são essenciais para a síntese proteica muscular, que é um fator extremamente importante para a hipertrofia, tão importante quanto o seu treino, sim. Então, o terceiro fator é que as proteínas animais em geral, todas na verdade, têm muito mais leucina, que é um aminoácido essencial para a hipertrofia. É basicamente o aminoácido mais importante para ativar a síntese proteica muscular e as proteínas animais têm uma concentração muito maior de leucina do que as proteínas vegetais. Por exemplo, o whey protein tem cerca de 10 a 12% de leucina, enquanto proteínas vegetais como soja, ervilha, até o whey de soja e o whey de ervilha tem entre 6 a 8, o que tem uma diferença grotesca na síntese proteica muscular. E por último, né, em geral, na verdade, por causa desses fatores que eu falei anteriormente, vai ter um maior estímulo para a síntese proteica, porque mesmo a quantidade total de proteínas sendo a mesma, por exemplo, os dois grupos, um que consome proteína vegetal, outro que consome proteína animal, tem 150 gramas de proteína por dia, um grupo vai ter mais quantidade de leucina e aminoácidos essenciais para a síntese proteica, enquanto o outro vai ter menos aminoácidos essenciais para a hipertrofia, mesmo os dois tendo a mesma quantidade de proteína, porque o que importa de verdade, proteína, ela é um conjunto de aminoácidos, e o que vai importar mesmo são os aminoácidos que serão direcionados para a síntese proteica. Então não adianta eu comer 200 gramas de proteínas vazias, por exemplo, só dando um exemplo, não adianta eu comer uma proteína que não tem leucina, não tem nenhum aminoácido essencial para a hipertrofia. Então, por último, como vai ter um maior estímulo de síntese proteica, também vai ter uma melhor absorção e utilização pelo corpo. As proteínas vegetais geralmente têm antinutrientes, como por exemplo os fitatos e os taninos, que dificultam a absorção dos aminoácidos, ou seja, vai ter uma piora da absorção das proteínas. E além disso, as proteínas vegetais elas costumam ter menor biodisponibilidade, ou seja, o corpo não consegue utilizá-las tão eficientemente quanto as proteínas animais. Então, basicamente, é isso. Se você é vegano, vegetariano, não vou mudar a sua ideologia simplesmente por causa de ganho muscular, mas um fato é, você vai ganhar mais músculo, você vai ter mais sinalização de hipertrofia se você focar em apenas proteínas animais, como carne, ovo, peixe, leite, frango, proteínas que venham do mundo animal, da natureza, e não como, por exemplo, proteínas vegetais como soja, ervilhas, arroz, etc. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários sugestão de vídeo, e caso você queira ser acompanhado por mim em dieta, treino, qualquer dúvida que venha em relação à hipertrofia, tudo à base da ciência e estudos científicos os mais renovados de 2025, pode deixar, pode me chamar aí que meu número vai estar na descrição. Tamo junto, rapaziada, é nóis.